Olá, abençoados e abençoadas, seja muito bem-vindo. Eu sou Pedro Kelly e esse é o nosso programa Café e Palavra de hoje. Hoje, terça-feira, dia 29 de agosto. Olha, o mês de agosto já está terminando, já vai entrar setembro. Declaro que você tenha vivido um excelente mês de agosto e declaro o mês de setembro sendo ainda melhor na sua vida. O tema que eu quero compartilhar com você hoje chama-se Miseráveis e Divinos. Essa é uma revelação histórica, é um conhecimento que eu chamo carinhosamente da ciência de Deus para tratar com o ser humano. Eu convido você nos próximos minutos, depois dessa vinheta. Se você deseja que tua foto apareça aqui nessa vinheta, mande para mim pelo WhatsApp que eu peço para incluir também. Não saia daí. Somos todos reconciliados.
sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Bem, aqui de volta com você. O tema de hoje se chama Miseráveis e Divinos. Como é que essas duas naturezas que são totalmente opostas podem conviver dentro de um mesmo ser? É sobre isso o programa Café e Palavra de hoje. Mas antes eu queria pedir a você que se inscrevesse no nosso canal. Aqui do lado tem uma foto minha, clique aí e siga os passos, você me ajuda a compartilhar esse conhecimento. Aqui embaixo tem uma mãozinha assim, ó. Dê um clique aí dizendo que você gostou, isso também me ajuda a que o YouTube compartilhe esse conhecimento. Eu também queria agradecer a todos vocês que têm semeado a sua semente aqui no nosso ministério. No final desse programa, nós separamos uma pequena ministração da prosperidade dos filhos de Deus. Então, se te interessa saber como funciona a prosperidade na vida de um filho de Deus, fica até o final e assista. Eu tenho certeza que isso vai fazer a tua vida material entrar numa nova etapa. E se você deseja que eu vá pessoalmente ministrar aí no lugar onde você congrega, basta fazer contato comigo pelo WhatsApp. Tá bom? É isso aí. Bem, miseráveis e divinos. Gostaria de dizer para você que essa ministração de hoje, essa palestra de hoje, é um adendo, é um acréscimo, é mais um pouquinho, é uma continuação, poderíamos dizer, da ministração que fizemos no domingo passado. A ministração de domingo passado se chamou Human Nature. E ali nós pudemos discorrer bastante sobre todo esse assunto. E essa palestra de domingo passado está causando uma grande repercussão e um grande interesse por parte de pessoas que já nos acompanham há muito tempo e pessoas novas que estão chegando também. Bem, primeira coisa que você tem que se conscientizar: você é um Deus vestido por uma natureza humana. E essa natureza humana precisa ser considerada, precisa ser conhecida, precisa ser mesmo respeitada, porque ela tem força, ela tem importância, ela tem influência na vida de uma pessoa, de um filho de Deus. Ela precisa também ser entendida, porque é como se você tivesse um hóspede na tua casa que você não sabe quem é, não sabe que hora chega, não sabe que hora sai, não sabe de onde veio, não entende nada sobre ele ou sobre ela. Isso vai dar confusão? Assim é a natureza humana, porque eu disse que são duas naturezas, a natureza miserável e a natureza divina habitando na vida de um mesmo ser. Outra coisa que você tem que conhecer sobre a natureza humana é que ela é imutável. Ela não muda, você pode tentar controlá-la e você vai conseguir em alguns momentos. E em outros, muitos momentos, você não conseguirá controlá-la. Então, você precisa conhecê-la porque ela é imutável. Ela é, eu chamei aqui de imutavelmente ruim. Então, o lado miserável de uma pessoa está nela, na natureza humana. Aí habita
a miserabilidade de um ser humano. E o lado divino dessa pessoa está no espírito. Então aí estão apresentadas a vocês essas duas naturezas, né, que a gente fala bastante sobre esse assunto. Então, preste atenção. Agindo pelo Espírito, agindo respeitando a natureza espiritual, agindo dando ouvidos à natureza espiritual que está em você, você pode esperar coisas divinas, tranquilamente. Em tudo que você for fazer, se você respeitar, conhecer, respeitar e agir através das orientações espirituais, você pode esperar acontecimentos divinos na sua vida. Pode esperar saúde, bem-estar, melhor viver, sucesso, prosperidade, se você respeita a natureza divina que está em você. Agora, da mesma maneira, agindo pela natureza humana, você pode esperar resultados miseráveis. Se você der ouvidos à natureza humana, se você se deixar levar pela inclinação humana, você vai decidir somente pela natureza humana, e a natureza humana, nela habita tudo que não convém para um bem viver. Então você pode esperar resultados miseráveis, fracassos, traições, inimizades, tudo isso. Então, você nota que uma pessoa, você que está me ouvindo, para não ficar falando de terceiros, né? tem esse dilema. Eu também tenho esse dilema, o apóstolo Paulo tinha esse dilema, todo mundo que está vestido pela natureza humana tem esse dilema. Esse dilema, então, portanto, é um dilema universal. É um dilema de que você tem duas vozes falando aí nos teus ouvidos. A grande maioria dos seres humanos desconhece isso. É aí que reside o nosso trabalho, porque isso aqui é um trabalho, né? Eu respeito isso aqui como um trabalho. Esse é o meu trabalho, né? Então eu respeito o meu trabalho. Há quem diga que isso aqui não é um trabalho. Eu, tô nem aí. Porque há quem diga que jogar futebol também não é um trabalho. Bom, a grande maioria dos seres humanos desconhece aquilo que carrega. Toda pessoa carrega isso em si. Às vezes, eu me reúno com pessoas que não têm o mínimo entendimento sobre as coisas que eu faço. Eu conheço donos de supermercado, eu conheço pessoas que são empresários, me reúno com médicos, me reúno com várias pessoas. Às vezes, no lugar onde eu moro, tem eventos de reunião social mesmo. E aí, olha, vamos fazer um churrasco, não pode faltar o Pedrão, churrasco. Aí eu vou com minha família e compartilhamos, né? E estão lá conversando e todo mundo, e eu me meto ali, porque eu adoro esse tipo de evento também, e música e festa, e é bacana, muito bacana e tal. Mas eu noto que são pessoas de status social excelente, mas ao mesmo tempo elas têm o mesmo dilema de uma pessoa que tem um status social assim, materialmente falando, né? Você está me entendendo? Que não é tão elevado assim. É o mesmo dilema que eu vejo em um, é o mesmo dilema que eu vejo em outro, é o mesmo dilema que eu vejo em mim. O dilema de que duas naturezas habitam nessa mesma pessoa, e a grande maioria das pessoas não sabe de nada disso, não sabe o que carrega, desconhece esse assunto chamado duas identidades, pensam e agem como se tudo fosse uma coisa só. Nessas rodinhas de conversa eu percebo, né? É a mesma coisa, não sabem dividir isso aí. E aí isso tudo leva a gente a uma conclusão. Qual é a conclusão? As decisões das pessoas assim, as atitudes das pessoas assim, as opiniões das pessoas que desconhecem isso, elas são baseadas somente no humano, na natureza humana. Então, a natureza humana carrega em si tudo aquilo que é de ruim que existe nessa terra. Nela está encerrado tudo aquilo que um dia se chamou pecado. Se você quiser confirmação bíblica,
busque aí em Romanos capítulo 8, verso 3. E domingo passado, na ministração e palestra Human Nature, eu pintei esse quadro. Eu pintei o quadro do que é a natureza humana. O que a natureza humana carrega, o que ela gosta de fazer. Eu lembro bem que eu citei bastante o que a natureza humana sente prazer em fazer. Ela sente prazer em falar mal dos outros, ela sente prazer em se embebedar, ela sente prazer em comer demais, ela sente prazer em trair, ela sente prazer. Eu pintei esse quadro aí. E como hoje costumo disse no início, é um acréscimo, é um adendo, é uma continuação, eu queria mostrar aqui para você, porque sendo esse um dilema universal, a gente tem que encontrar isso na vida de pessoas bíblicas, para a gente ter uma base maravilhosa do que a gente está falando. O apóstolo Paulo, que é uma pessoa que eu considero bastante, não mais que Jesus Cristo, é claro, mas eu considero o apóstolo Paulo, tenho para ele um pedestal de consideração, um nível um pouco maior do que os demais. Por quê? Porque o apóstolo Paulo foi aquele escolhido de Deus para revelar essa ciência de Deus para tratar contigo. Você me entende? E era um homem comum, era um homem religioso, era um homem que viveu numa família abastada, que tinha um título de nobreza daquela época, era um homem que tinha um vasto conhecimento do judaísmo, ele era hebreu puro e genuíno, da tribo de Benjamim, muito pouca gente sabia de onde vinha, de que tribo vinha, né? E o apóstolo Paulo tinha isso na sua certidão de nascimento, cidadão romano, era um cara de posses, estudou nos melhores colégios da época, uma pessoa excelente, uma pessoa que você olhar, se estivesse caminhando aqui nos dias de hoje, você certamente admiraria pela sua condição, pela sua maneira, pelo seu conhecimento, pela sua cultura, por tudo isso. Mas era uma pessoa comum como qualquer outra, era uma pessoa religiosa, fiel à religião judaica. Tão fiel que ele perseguia aqueles que não queriam saber disso, entendeu? Ele mandava prender, mandava soltar. Você conhece alguém assim hoje? Que manda prender e manda soltar. Então, assim era o apóstolo Paulo naquela época lá. Você está me entendendo? Participou da morte de um homem chamado Estevão. Diz que Paulo estava presente quando estavam assassinando Estevão ali. Então, o apóstolo Paulo depois teve um primeiro encontro de muitos encontros com o Cristo ressuscitado. E aí começou até a ser chamado de Paulo, que não era Paulo, era Saulo, da cidade de Tarso, entendeu? Pois muito bem, e diante de tão grande revelação, ele disse assim, olha, eu conheço um homem, era ele mesmo, se foi no corpo eu não sei, se foi fora do corpo eu não sei, claro que ele sabia, isso foi uma coisa em seu espírito, em sua mente, que foi levado ao terceiro céu e recebeu um conhecimento. E esse conhecimento ele começou a plasmar, escreveu 14 cartas, eu considero 14 cartas, me dê essa licença aí, há quem não considere Hebreus, sendo de Paulo, eu sim. Então, escreveu tudo isso, plasmou todo esse conhecimento, e hoje nós aqui o imitamos, ensinando aquilo que ele ensinava naqueles dias. E apesar de toda a excelência que o apóstolo Paulo possuía, ele encontrava esse mesmo dilema da natureza humana. Em Romanos capítulo 7, verso 24, ele diz uma palavra que deu título a esse programa, porque o programa se chama Miseráveis e Divinos. Em Romanos 7, 24, o apóstolo Paulo fala assim, olha, miserável homem que sou, e essa frase tem uma exclamação aqui, ou seja, ele está afirmando essa miserabilidade que ele via nele mesmo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte?
Ou seja, ele encontrava isso nele e depois ele se questionava, caramba, eu tenho que me livrar disso. Disso o quê, Pedro Kelly? Por que ele chegava a essa conclusão? Miserável homem que sou. Por causa do verso anterior. Porque ele via nos seus membros uma outra lei que guerreava contra a lei daquilo que é correto. A lei que estava na sua mente. Mas vejo nos meus membros uma lei diferente, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Porque a lei do pecado foi encerrada nos membros, no corpo, na natureza humana. Romanos capítulo 8, verso 3. Então o apóstolo Paulo, quando ele sabia que algo era correto, não, o correto é fazer isso aqui. Quando ele ia partir para fazer isso aqui, ele encontrava dificuldades em realizar aquilo. Por quê? Porque a sua própria natureza humana o impedia muitas vezes de fazer aquilo que ele sabia que era o correto e falhava. Assim como você. Você às vezes comete uma falha e não sabe bem por quê. Caramba, como é que eu fui falhar nisso, claro? Eu sei que o correto é isso aqui, por que eu não fiz isso aqui? Por que aconteceu isso? Por que eu decidi fazer isso aqui? Isso está errado, isso não é assim, isso me prejudicou. Olha só o que deu isso aqui. Já aconteceu com você? Já. Não é o diabo. O diabo não existe mais. Entendeu? Não é o terceiro, não é o vizinho, não foi A, não foi B. Não, foi a sua natureza humana que reside nos seus membros. Por isso eu chamei o tema de hoje, miseráveis e divinos. Isso é uma coisa meio diferente, porque você tem em si a natureza divina em seu espírito, em sua mente, e ao mesmo tempo você tem nos seus membros uma natureza que é miserável, porque é a natureza humana. Por isso é que o apóstolo concluiu, o apóstolo Paulo teve uma conclusão aqui que eu gostaria de citar para você no programa de hoje, que está em 1 Coríntios capítulo 15. Veja bem, ouça bem o que eu vou ler para você aqui, veja bem, você que está assistindo, né? 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, veja como diz aqui, ele diz assim: se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque aqui ele está falando de Jesus de Nazaré e da vida humana. Então ele diz, bom, se nós queremos agir com relação às coisas de Cristo através da vida humana, nós somos os mais miseráveis dentre os homens, os mais miseráveis de todos os homens. Por que isso? Porque a gente tem que considerar uma coisa aqui, que eu gostaria de compartilhar hoje e deixar bem cimentado no teu entendimento. O nosso consolo, né, a nossa salvação, entre aspas, tá? Não a salvação espiritual, a nossa salvação em relação a essa natureza humana, que é miserável, é a ressurreição de Cristo. Vou te explicar por quê. Em Colossenses, capítulo 2, verso 11, diz assim: no qual também estáis circuncidados. No qual quem, Pedro Kelly? Em Cristo, porque o contexto aqui, os versos anteriores, está falando da deidade de Cristo. Cristo era o próprio Deus em carne. Então ele diz, nele, em Cristo, no qual, além de estar garantido, além de estar livre do diabo, livre do inferno, livre da lei de Moisés, livre de tudo isso, você também está circuncidado com a circuncisão que não foi feita por mãos, ao lançar fora de vós, ao separar de vós, o corpo de carne, na chamada circuncisão de Cristo. Ponto. Eu queria explicar aqui um pouquinho esse assunto, porque talvez tenha alguém nos assistindo que não sabe o que é esse negócio de circuncisão. Os judeus têm o costume, até hoje, aqueles que seguem a lei de Moisés, os judeus chamados ortodoxos, aí, de circuncidar uma pelezinha que tem no pênis, né, do menino. Então chega uma certa idade, tem que fazer a circuncisão. Isso é como uma cirurgia, pronto, vamos dizer assim. Então os judeus estavam familiarizados com essa linguagem de circuncisão. Todo homem judeu
O que é um judeu? É um praticante da religião mosaica. Você é um judeu. Então, para ser um judeu, para ser iniciado no judaísmo, para participar, para estar ali dentro dos costumes e das exigências, tem que cortar a pelezinha do pintinho do menino. Isso se chama circuncisão. O apóstolo Paulo aqui está trazendo isso para o lado espiritual. Porque a circuncisão na pelezinha do órgão sexual do sexo masculino é uma separação, faz uma separação, tem uma pelezinha ali e tal, aí corta, não sei o que, faz aquela cirurgia e separa. Ok, pois muito bem. Então, o apóstolo Paulo trazendo isso para o lado espiritual, que ele está falando, chama de circuncisão não feita por mãos, entendeu, né? Não feita pelos sacerdotes que faziam esse tipo de coisas lá naquele tempo, e hoje em dia aí os médicos que fazem lá para os judeus. Ele está dizendo, é a circuncisão de Cristo, ou seja, quer dizer que Cristo na cruz, quando ele ressuscitou, ele fez uma circuncisão na nossa vida, que não foi feita por mãos. Por quê? Porque ele separou o corpo de carne do corpo espiritual. Então agora, todo filho de Deus está vestido por um corpo de carne, e é um espírito, é um tesouro dentro de um vaso de barro, e esse vaso de barro foi separado de maneira que essa natureza miserável humana, quando ela comete um erro, uma falha, quando ela erra, quando ela faz aquilo que você sabe que não deveria fazer, mas lamentavelmente fazemos, né? Essas coisas não atingem o espírito. Por quê? Porque essa circuncisão de Cristo, essa ressurreição de Cristo, fez essa separação que Paulo chamou de circuncisão não feita por mãos, fez uma separação de maneira que tudo aquilo que a pessoa comete através da natureza humana, ela fica restrita à vida humana, afeta a vida humana. Um vício não tira a salvação do espírito, porque agora isso foi protegido pela ressurreição de Cristo. Por isso que eu te disse agora, 5 minutos atrás, que a nossa salvação diária, né, ela reside em que tudo aquilo, ela reside em que Cristo ressuscitou. Pronto. Cristo ressuscitou, aconteceu uma circuncisão, essa separação quer dizer que o meu espírito agora é intocável, não pode mais ser afetado por nenhuma mancha, por algum tipo de erro, de problemas, de situação difícil, de vício, de maldade, de nada que a pessoa possa cometer na sua vida. Isso é um pouco difícil para os religiosos entenderem, compreendo isso, porque parece absurdo, entendeu? Por quê? Porque como eles estão debaixo de um exercício mosaico, legalista, apesar da lei de Moisés não estar vigorando mais para ninguém, depois da ressurreição, o sistema religioso continua com essas coisas, então eles criam na mentalidade da pessoa uma forma de crer que quando nós apresentamos essa verdade que você entendeu aí claramente, para eles isso é absurdo, isso não pode ser assim, apesar de ter base escrita e tudo mais. Então o nosso consolo é a ressurreição de Cristo, ponto. Por isso é que é possível a identidade miserável habitar junto com a identidade divina. Por quê? Porque elas são opostas, mas ao mesmo tempo a identidade carnal não pode roubar a tua salvação espiritual. A única coisa que você tem que prestar atenção é que esse hóspede carnal, ele pode roubar a tua paz humana. Porque uma pessoa que se deixa levar pelo vício, que não está no espírito, mas sim está na carne, se ela se deixa levar por esse vício, ela não vai reinar em vida nesse aspecto aí. Por quê? Porque ela vai se prejudicar. Uma pessoa que se deixa levar pela preguiça, ela não vai reinar em vida. Por quê? Porque ela não vai trabalhar. Uma pessoa que se deixa levar pela glutonaria, ela não vai reinar em vida. Por quê? Porque ela vai viver passando mal, tem que ir para o médico, tomar remédio, essas coisas todas. Então, é bem importante você conhecer esse hóspede. Lembra que eu falei no princípio do programa? Eu disse assim, faz de conta que você
mora numa casa que tem um quarto aí em que mora um hóspede. E você não sabe que hora ele chega, que hora ele sai, com quem ele se relaciona, do que ele é capaz, o que ele anda fazendo, qual a intenção dele e tal. Porque se você tem dentro da tua casa uma pessoa hospedada e essa pessoa hospedada tem uma inclinação ruim e ela, tudo o que não presta está nela, essa pessoa vai te prejudicar se você não conhecê-la. Se você conhecer isso, então você já sabe como lidar, já sabe como tratar e você vai colocar aí uma separação. Tá me entendendo? Então, o miserável e o divino habitam juntos, sim, porém estão separados. Entendeu? Espero que você esteja entendendo, porque isso respalda o que o profeta Isaías falou em Isaías 46, cadê Isaías? 46, achei Isaías? Achei. Verso de número 3, que diz assim, ó, ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, falando dos gentios, né? Porque agora não é mais judeus e gentios, agora é um só povo, porque agora é espírito. Vocês a quem eu trouxe a essa terra nos braços, no colo, através, desde o ventre, e conduzi através da matriz. Ou seja, você chegou aqui vestido por um corpo de carne no ventre da sua mãe, mas você não nasceu ali. Quem nasceu ali foi esse hóspede, que é a natureza miserável, a natureza humana. Você veio de outro lugar. A barriga da mulher na gravidez é o túnel do tempo. Aí ele diz aqui, até a velhice eu serei o mesmo. E ainda até as cãs, significando até o limite da tua velhice, minha mãe tem 99 anos, caberia aqui, eu vos suportarei. Quando uma pessoa diz que vai suportar a outra, é porque a outra é difícil. Sim ou não? Então aqui Deus está dizendo, eu vou suportar vocês até essa velhice de vocês, até o último momento de você respirar aqui com esse corpo de carne ruim que você tem. Eu vou suportar você. Por quê? Porque fui eu que fiz. Então, eu vos levarei, eu vos suportarei e eu vos guardarei. Pronto. Você já entendeu? Então, os miseráveis, os divinos. Agora você é capaz de identificar isso na vida de uma pessoa. Caramba, essa pessoa agiu pela natureza humana. E essa pessoa agiu pela natureza espiritual. E eu agi pela natureza humana. Caramba, é por isso que eu estou passando essa consequência. E eu agi pela natureza divina. Agora não, agora é por isso que eu estou colhendo esses frutos bons que eu estou colhendo aqui. Miseráveis e divinos. Duas naturezas opostas que habitam juntas. Tomara que você esteja desfrutando. Esse foi o tema até aqui que Deus colocou no meu coração para compartilhar com todos vocês. E você sabe que a natureza miserável é a natureza que quer ver você pobre. Então, quando a gente fala de ministração de prosperidade, que é o quadro que vem a seguir, tem pessoas que desligam. Então, uma pessoa assim, ela está sendo conduzida pela natureza humana, miserável. Por quê? Porque a carne sabe que se você ouvir a orientação espiritual e começar a agir e decidir de acordo com a orientação espiritual, você estará agindo pela natureza espiritual. E a natureza espiritual vai te levar a prosperar, a sanar, a viver feliz, viver em abundância. E a carne não quer isso na vida de ninguém. Então fique agora, vê se você é valente mesmo, com a ministração de prosperidade preparada para o programa de hoje. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Bem, esse é o momento da ministração de prosperidade que foi pedido com muita veemência por vários de vocês, e eu me alegro que tenha um grupo grande que se interesse
em saber como funciona a prosperidade na vida do Filho de Deus. A prosperidade na vida do Filho de Deus passa pelo princípio da semeadura. Honra ao Senhor com os princípios das tuas primícias, com os princípios da tua renda. O apóstolo Paulo diz: aquele que planta abundantemente, colherá abundantemente. Ou seja, a tua colheita passa pela fidelidade no plantio. Lembre-se que Abel semeou, Caim também semeou. Mas se você para perceber, qual foi a semente que agradou a Deus? Bom, Pedro Kelly, a semente que agradou a Deus foi a semente de Abel, tanto que foi por isso que o ódio de Caim se levantou contra Abel, porque Deus atentou mais para a semente de Abel. Por quê? Porque a semente de Abel era uma semente das primícias, do primeiro. Ele honrava tanto isso que ele semeou do primeiro. Então, o princípio da prosperidade de um filho de Deus passa em que você não deixe a tua semeadura no ministério que te ensina, por último, se sobrar, porque aí já corre perigo. Abundância. A abundância passa pela semeadura. Bom, se você quer colher abundantemente, leia 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Você deve plantar com abundância. O apóstolo Paulo ensinava isso, e eu pretendo ensinar isso. Eu não quero exigir isso longe de mim. Eu quero te convencer a você experimentar a glória que é de participar dessa ciência, de dar e receber. Porque isso é uma via de mão dupla. Quando você planta, você recebe de volta. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 10, o apóstolo Paulo diz que quando você semeia, aquele que te dá a semente aumentará a tua sementeira. Você não ficará nisso. Eu quero que você faça prova disso, né? Então, o apóstolo Paulo ensinava isso, e a igreja, as pessoas, né, as igrejas que estavam em vários lugares do mundo conhecido daquela época, enviavam ao apóstolo Paulo a sua semente. E Paulo confessava coisas lindas. Aqui em Efésios capítulo 3, verso 20, ele diz assim, depois de ter recebido a semente, ele diz assim: eu quero agora dizer a mesma coisa para você, porque você tem semeado aqui, eu quero com isso agradecer a tua semente. Diz aqui: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ou seja, Deus é poderoso para fazer na sua vida além daquilo que você pede ou você pensa. O que você não pode é duvidar. Agora, isso passa pelo princípio da semeadura, né? Então, em Efésios capítulo 4, verso 19, diz aqui, olha, Efésios 4, 19, eu separei aqui para ler para você, diz assim, olha: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ou seja, tuas necessidades serão supridas através de Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Não esqueça disso. Se você ler o contexto, que é o verso anterior, o apóstolo Paulo diz: bastante eu tenho recebido e tenho abundância. Estou cheio, estou suprido. Depois que recebi de Epafrodito, do Pix, daquela época do apóstolo Paulo, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. É um sacrifício, mas é um sacrifício que agrada a Deus. Quando você separa a tua semente e deposita aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, é um sacrifício, é uma forma de sacrifício que você faz para manter este ministério, para manter essa engrenagem toda caminhando, sendo divulgada aí. Portanto, quando você faz isso, aí o verso seguinte, o apóstolo Paulo fala assim: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades por Cristo Jesus em glória. Nunca é a mesma coisa, você sempre vai colher em glória, em abundância. Entendeu, abençoado? Então, essa era a ministração de prosperidade que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você no dia de hoje. Agora você vai ver aí na tua tela os nossos códigos Pix, e para aqueles que estão no rádio, na nossa rádio, a Rádio RCC, eu vou dizer. Primeiro código Pix é o meu celular, 21 99 104
8388. O segundo código Pix é o meu e-mail, pedrokellerrcc@gmail.com. Declaro você plantando em abundância para colher abundantemente. Declaro você suprido, conforme o apóstolo Paulo disse aqui: o meu Deus suprirá na tua vida todas as tuas necessidades em glória. Receba essa palavra e essa ministração de prosperidade. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Bem, esse foi o tema Miseráveis e Divinos. Espero que você tenha desfrutado, esteja edificado e um pouco mais conhecedor dessa ciência de Deus para tratar com o ser humano. Muito agradecido a você que semeou aqui, que semeia aqui, que vai semear aqui no nosso canal. Isso possibilita a gente seguir com essa palavra salvando os crentes pela loucura da pregação. Você sabe que a tua semente tem duas funções, né? Você sabe quais são? Pois muito bem. Inscreva-se no canal, dê um like aqui e se você deseja uma ministração nossa aí onde você congrega, faça contato comigo pelo nosso WhatsApp. Tá bom? Até o nosso próximo programa. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e transforme sua vida. Tchau, abençoados! Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado. Reconciliados com Cristo.